Regra de sociedade. O problema de divisão proporcional numa empresa, que envolve a divisão dos lucros, prejuízos, gratificações e participações e bonificações, em geral, recebe o nome de regra de sociedade. Assim, o cálculo precisa ser proporcional ao dinheiro investido pelos acionistas. Destaco três casos de regras de sociedade. Primeiro caso, tempos iguais e capitais diferentes. Ou seja, cada sócio ele aplicou um capital distinto, porém ele permaneceu na empresa em tempos iguais. O que nós iremos fazer? Divide-se o lucro ou prejuízo da sociedade proporcionalmente aos capitais dos sócios. Exemplo: três pessoas constituem uma sociedade com capital de 25 mil, 50 mil e 35 mil, respectivamente. No final de certo tempo, a sociedade apresentou um lucro de 220 mil reais. Quanto cada sócio receberá? Bom, então nesse caso, o A ele investiu 25 mil, assim como o B investiu 50 mil e o C investiu 35 mil. Então, A sobre 25 mil mais B sobre 50 mil mais C sobre 35 mil, nós vamos ter o quê? Uma distribuição de A mais o B mais o C de 220 mil reais. E a soma dos capitais de cada sócio, no caso, 110 mil reais. Então, nós temos que ver quanto isso aqui representa, ou seja, a cota. Se nós pegarmos 22 mil e dividirmos por 110 mil, nós vamos ter uma cota de 2. O que significa essa cota? Que para cada R$ 1 de capital investido, o sócio receberá 2 no caso de lucro. Então, A sobre 25 mil vai ser igual à cota de quantos? 2. Se nós multiplicarmos 25 mil, que é o valor do capital investido pelo sócio A, vezes a cota de 2, vamos obter 50 mil. Então, A vai receber do lucro de 220 mil reais, 50 mil reais. E B? B, como investiu 50 mil, se nós multiplicarmos 50 mil pela cota 2, ele vai receber 100 mil. E o C, que investiu 35 mil, multiplicando pela cota 2, ele vai ter 70 mil. Então, podemos visualizar que o A ele vai receber 50 mil, o B vai receber 100 mil e o C 70 mil. Se nós somarmos os valores de A, 50 mil, B, 100 mil, mais o C, 70 mil, nós vamos obter o lucro de 220 mil distribuído entre os sócios. Segundo caso, capitais iguais e tempos distintos, ou seja, os sócios investiram o mesmo capital, porém ficaram em tempos diferentes na empresa. O que nós iremos fazer? Divide-se o lucro ou prejuízo da sociedade proporcionalmente aos tempos de permanência dos sócios, no caso, na empresa. Exemplo: 3 pessoas formam uma sociedade, permanecendo o primeiro sócio durante 6 meses, o segundo sócio 10 meses e o terceiro sócio 12 meses. Quanto ganhou cada um sócio se a sociedade teve um lucro de R$ 8.400? Então, vamos ver. O A ele permaneceu 6 meses, o B permaneceu 10 meses, e o C, o sócio no caso C, permaneceu 12 meses. Então, se nós visualizarmos o sócio A mais o sócio B mais o sócio C, eles vão estar distribuindo o quê? R$ 8.400 do lucro entre eles. Como A permaneceu 6, o B 10 e o C 12 meses, a soma, no caso, vai dar 28 meses. Então, nós vamos descobrir essa cota. Vamos ver? Se nós pegarmos 8.400 e dividir por 28, nós vamos obter uma cota de 300.
O que significa? Significa que para cada mês que o sócio permaneceu na empresa, ele vai ter R$ 300 do lucro. Olha, o sócio A, ele permaneceu 6 meses. Então, A vai ser o quê? O 6 vezes o 300. Então, A vai receber R$ 1.800. O B permaneceu 10 meses. Então, 10 vezes 300, ele vai receber R$ 3.000. E o C, que permaneceu 12 meses, vai ser 12 vezes 300, R$ 3.600. Vejam que, se nós somarmos quanto cada um recebeu do lucro, ó, o A 1.800 mais o B 3.000 mais o C 3.600, nós vamos obter um total de 8.400, que representa o lucro da empresa. O terceiro caso, tempos distintos e capitais distintos. Divide-se o lucro ou prejuízo da sociedade proporcionalmente aos produtos. O que vão ser esses produtos? É a multiplicação de tempo pelo capital de cada sócio. Então, vamos ver. Constitui uma sociedade formada por 3 sócios, A, B e C. O primeiro sócio, no caso A, ele entrou com um capital de 60 mil e nela permaneceu 30 meses. O sócio B entrou com capital de 70 mil e nela permaneceu 40 meses. E o sócio C, no caso que é o terceiro sócio, ele entrou com capital de 50 mil e permaneceu 35 meses. Se o resultado, que pode ser lucro ou prejuízo da empresa, após certo período posterior, foi de 50 mil, quanto deverá receber ou pagar o primeiro sócio? Bom, nesse terceiro caso, podem visualizar que o capital deles foi distinto, ou seja, cada um deu um capital diferente. E o tempo de permanência também. Então, nós iremos fazer o produto. No caso, o primeiro sócio A, ele investiu 60 mil vezes 30, que é o tempo. Então, deu 1.800.000. O sócio B foi 70 mil vezes 40, que foi o tempo. 2.800.000 foi o resultado. E o sócio C, ele investiu 50 mil e permaneceu 35 meses. No caso, 1.750.000. Bom, A está para quem? 1.800.000, B para 2.800.000 e o C para 1.750.000. Visualizem, A mais B mais C, eles vão ter a distribuição do lucro de quantos? 50 mil. E somando 1.800.000 mais 2.800.000 mais 1.700.000, nós vamos obter 6.350.000. Vamos descobrir essa cota? Se nós pegarmos 50 mil e dividirmos por 6.350.000, nós vamos obter a cota de quanto? 0,00787.402. Essa cota eu vou multiplicar por quem? Como ele quer saber do primeiro sócio, o primeiro sócio é 1.800.000. Então, nós temos 1.800.000 vezes quem? 0,00787402. Obtendo que o sócio A, ele vai ter de receber, caso seja lucro, ou pagar, caso seja prejuízo, R$ 14.173,24. Vamos resolver uma questão de concurso público. 3 pessoas, A, B e C, formaram uma empresa, tendo contribuído, respectivamente, com os capitais de 10 mil, 13 mil e 14 mil. No final de um ano, a empresa lucrou um montante de R$ 111 mil. Do lucro, 1/3 a empresa resolveu realizar investimento na própria empresa e o restante distribuiu aos sócios A, B e C, em partes proporcionais aos seus capitais de participação da sociedade. Ele quer saber nesse problema quanto que o sócio B recebeu. Bom, para resolvermos esse problema que caiu no concurso público, nós temos que verificar o seguinte,
que 1/3 a empresa ela investiu nela mesma. E 2/3 do lucro ela distribuiu entre os acionistas. No caso, nós temos que saber quanto representa 2/3 de 111 mil. Então, o 2 é o numerador, então nós vamos pegar o 2 e multiplicar por 111 mil reais, que nós vamos obter 222 mil reais. E vamos dividir pelo denominador, que no caso aqui é o 3. 222 mil reais dividido por 3, vamos ter 74 mil reais. Ou seja, de 111 mil reais que a empresa obteve lucro, 74 mil ela vai distribuir entre os sócios. Então, A, ele aplicou 10 mil, o B aplicou 13 mil e o C aplicou 14 mil. A mais B mais C vai ser distribuído entre eles quanto? 74 mil. A como contribuiu com 10 mil, mais o B como contribuiu com 13 mil, mais o C que contribuiu com 14 mil, nós vamos obter quanto o montante de capital que eles distribuíram? Que eles, no caso, aplicaram? 37 mil. Vamos verificar quanto isso vai representar em cotas. 74 mil dividido por 37 mil, nós temos uma cota de quanto? 2. Então, significa o seguinte, para cada R$1 de capital aplicado, ele vai receber 2. Como o B, ele aplicou 13 mil vezes a cota que é 2, ele vai obter, no caso, ele vai receber de lucro 26 mil. Então, aqui está a resposta, 26 mil. Obrigado, agradeço, professor Adriano.